E aí, galera do primeiro A, galera do primeiro B, muita saudade de vocês todos. Hoje nós teremos aulas falando sobre tabela periódica dos elementos, tá? Nós estamos com você. Fique em casa, estudando aí, e a gente vai aqui, ó, fazendo a nossa parte, você fazendo a sua, e tá todo mundo junto. Para você, com você, tudo para você. Vamos lá. Olha só, tabela periódica. Então, o nome da aula de hoje é Tabela Periódica dos Elementos, que você observa, por exemplo, na sala de aula, cada turma, né, na sala tem uma tabela periódica, que nós iremos discutir bastante os elementos lá da tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela foi, na verdade, inventada por um russo chamado Dmitry Mendeleev. Ele organiza a tabela periódica colocando os elementos na ordem crescente de massa atômica inicialmente. Hoje, né, nós temos a tabela periódica com os elementos na ordem crescente de número atômico, posicionados assim, olha, essa é uma tabela periódica, os elementos eles estão da esquerda para a direita na ordem crescente de número atômico. Então, por exemplo, número 1, número 2, número 3 e assim por diante, tá? Depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Então é o seguinte, olha, na tabela periódica dos elementos, nós temos aqui, olha só, lateralmente nas linhas horizontais, os níveis ou camadas, que agora serão chamados de períodos ou séries. Isso representa para a gente, o período ou a série, aquelas linhas horizontais que eram os números de camadas. Lembra da distribuição eletrônica? Então é isso. Então aqui, olha, nessa parte de períodos, séries ou número de camadas, são as linhas, ó, linhas horizontais da tabela periódica, horizontais. Então, quando eu olhar uma linha horizontal na tabela periódica, nós vamos chamar isso de períodos ou séries. Quantas são? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos ou 7 níveis, ou 7 números de camadas, ou 7 séries. Beleza? De 1 a 7. Aí nós vamos agora para as chamadas famílias ou grupos. Família é um nome mais antigo, grupo é um nome mais atual. Na tabela periódica são as linhas verticais da tabela. Então isso aqui, ó, cada linha vertical vai representar para a gente a família ou grupo em que o elemento se encontra na tabela periódica. Então aqui, famílias ou grupos. Vamos colocar aqui, ó, linhas verticais. Verticais. Então, você olhando a tabela periódica, as linhas horizontais são os períodos e as linhas verticais são as famílias ou grupos. Beleza? Vamos lá dividir isso em família, falar em família. Família, a gente tem a família A e a família B. A família A, aqui 1A, 2A. Para cá, a gente chama de família B. Aqui a gente pode colocar, olha só, aqui ó, 7B, 6B, 5B, 4B. Tudo para cá é B. Então eu tenho a família B aqui no meio e para a direita a gente tem a família A. Então nós podemos dividir mais ou menos assim, olha. Pegar isso aqui, ó. Isso seria a família A. Aqui nessa divisão, também a família A. E aqui no meio, né, nessa parte do meio, nós temos a família B. Então, as linhas verticais da tabela periódica podem ser chamadas de famílias ou grupos. Famílias, aqui ó, família A na esquerda, esses dois blocos, e todos esses blocos são 6 blocos, à direita também família A. E aqui no meio nós chamamos de família B, beleza? Então vamos lá. Como que se dá essa enumeração? Em termos de família, nós falamos assim, olha, família 1A, essa primeira coluna, 2A, a segunda coluna. Aí nós vamos migrar lá para a direita. Então aqui vai ser a 3A, 4A, 5A, 6A, 7A,
8A ou família 0, que é a família dos gases nobres, tá? E aqui no meio nós vamos chamar assim, olha, é um pouco diferente, né? Aqui começa com 1B, 2B. Aqui vem 3B, 4B, 5B, aí vem aqui 4B, 5B, aí faltou aqui para colocar, ó. Ficou meio apagadinho aqui, ó. Aqui o 6B, o 7B e aqui tudo é 8B, ó. 8B, 8B, 8B. Você viu que eu coloquei isso aqui? Para mostrar que esses três aqui, essas três colunas são 8B. Então a família 8B, ela tem 3 colunas. A família B, você percebeu que ela é um pouco diferente da família A. Então, de novo, família A, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. E a família B, que é um pouco diferente. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Tem que memorizar isso? Não decorar a tabela periódica, mas tem que saber, por exemplo, a família, o período e como isso está numa tabela. A tabela sempre vai ser dada numa prova, no vestibular, né? E aí cabe a você saber fazer a leitura e o conhecimento de tabela periódica e dos seus elementos, ok? Então vamos lá. Família A, família B. Aí, nessas de família, a gente tem os grupos. Então eu posso falar família ou grupo. Grupos são esses aqui, olha. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 até o 18. Então, se a gente analisar, são 18 linhas verticais. E não tem, quando eu falo grupo, não tem mais distinção entre A e B. Grupo vai do 1 até o 18, começando na esquerda e indo para a direita. Então, olha só, resumindo, quando falar família, significa falar A ou família B, ok? Quando falamos grupos, grupos são números de 1 a 18. Então, a numeração de 1 a 18 representam os grupos da tabela periódica. Se a gente analisar, galera, aqui, olha, nós temos de 3 a 12. Aqui a gente tem de 3 a 18, 13, na verdade, a 18. E aqui 1 a 2. Então, aqui são 2 colunas, aqui são 10 colunas e aqui são 6 colunas. Então, 2 com 10 dá 12, com 6 dá 18. Então, por isso que são 18 linhas verticais, ok? Continuando aqui a tabela periódica, a gente tem aqui um caso muito importante que acontece lá no 6º período e no 7º período. Desse bloco aqui, olha, do bloco 3, desse bloco em especial. Então, nesse bloco 3, que é o grupo 3, que representa a família 3B, nós temos aqui, olha, no 6º e no 7º período, 6º e 7º período, essas 2 linhas aqui, olha, que nós vamos chamar série dos lantanoides e série dos actinoides. Lantanoides é o La, que é o lantânio, e o Ac é o actínio, o elemento actínio. Então, essa linha horizontal, ela deriva daqui de dentro, ó, da camada 6 e camada 7, ou seja, período 6 ou período 7. Então, no 6, que é a camada 6 ou período 6, internamente vem a série dos lantanoides. E do 7, período 7 ou camada 7, vem a série dos actinoides. Uma coisa importante, se a tabela periódica tivesse essas 2 séries aqui dentro dela, a tabela periódica ela seria expandida. Ela teria mais ou menos o dobro do tamanho que ela tem. Então, ficaria um pouco inviável de trabalhar com ela. Então, ela foi reduzida, não é? Essas 2 linhas que contêm elementos ali, eles são também elementos da família B. São retirados de lá de dentro, né? E colocados lá fora. Então, a gente joga aqui essas 2 linhas lá fora. Então, olhando a tabela periódica, ela tem essa cara.
Tudo bem? Então, isso aqui para a gente, olha, também representa a família B. Tudo isso é a família B, porque vem daqui de dentro, do sexto e do sétimo período do grupo 3. Beleza? Então é mais ou menos isso, ó. Esse é o foco que nós temos que ter, olhando para uma tabela periódica. Saber a família, grupo, o período ou série, a série dos lantanoides, os actinoides, né? E é isso, tá bom? Vamos aqui para o cantinho da lousa para que possamos continuar a tabela periódica. Então, olha só, eu fiz a tabela periódica de novo aqui agora, né? Não com aqueles detalhes de famílias e períodos. Coloquei aqui a tabela, o desenho dela e os subníveis dentro da tabela periódica. Ou seja, lembra da distribuição eletrônica que vocês faziam e ainda fazem? 1S2, 2S2. Lembra do subnível mais energético? Toda vez que eu pego um elemento e o subnível mais energético desse elemento é o S, significa que ele está posicionado nessas duas colunas aqui, ou na primeira coluna ou na segunda. A primeira coluna 1A ou a segunda coluna 2A. Quando o nosso subnível mais energético é o P, subnível mais energético é o P, ele está para o lado direito, olha só, o lado direito, que ele vai aqui, ó, toda essa faixa aqui, que é o P, menos, exceto, né, exceção, a esse elemento aqui da última coluna dos gases nobres, o elemento hélio, que ele tem a seguinte distribuição eletrônica, 1s2, porque o número atômico do hélio é 2. Então, se eu pegar 2 e fizer a distribuição eletrônica, vai ser 1s2. Então, o subnível mais energético para o hélio é o S2. O hélio é uma exceção, tá? Ele deveria estar aqui, nessa posição, porque quem está aqui é a coluna S2, mas ele está lá nos gases nobres, porque ele é pouco reativo, ele é nobre. Nós vamos falar isso num outro momento de aula, tá bom? Então, olha só, distribuição eletrônica. Se terminar em S, vai estar aqui. Aqui vai ser S1, aqui vai ser S2. P vai estar desse lado aqui, ó, vai do P1 até o P6. Quando o meu subnível mais energético era o D, ele estava aqui, ó. É um elemento que está posicionado aqui. E quando o subnível mais energético é o F, ele está posicionado aqui embaixo na série dos lantanídeos ou lantanoides, actinídeos ou actinoides, tá bom? Então é mais ou menos isso. Lembrando que isso aqui, olha, é o sexto e o sétimo período, lantanídeos, actinídeos, lantanoides, actinoides. Ok? Vamos a alguns nomes especiais aqui na tabela periódica. Então é o seguinte, olha, nós falamos elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São todos os elementos que estão aqui na primeira e segunda coluna, aqui do lado esquerdo da tabela periódica. Onde mais tem elementos representativos? Ó, vem aqui, acompanha. Do lado direito da tabela periódica, olha, quando termina em P, também são conhecidos como elementos representativos. São os elementos mais importantes aí que nós iremos utilizar ao longo do ensino médio. Quando nós olhamos aqui no meio, nós vamos chamar isso de elementos de transição. Só que aqui vai ter uma subdivisão. Quando termina, ó, em D, que é essa faixa aqui, nós vamos chamar isso de transição externa. E essas duas linhas aqui horizontais, que são a série dos lantanoides e actinoides, nós vamos chamar de transição interna. Por que interna? Porque eles vieram aqui de dentro, tá? Então nós vamos chamar essa faixa dos elementos, exceto essas duas linhas aqui, de elementos de transição externa e essas duas linhas aqui de elementos de transição interna, ok? Então, de novo, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui. Olha, subnível S, subnível P, todo mundo que termina em D está por aqui, todo mundo que termina em F está por ali, tá bom? É isso aí, a gente volta falando um pouquinho mais sobre tabela periódica. Tchau, dá uma olhada na lousa.
Tchau!